Deixa eu te fazer uma pergunta, mas pensa com calma, tá? Sem pressa. Por que Konoha nunca se tornou um império de verdade? Tipo assim, pra pensar. Ela tem os ninjas mais fortes, tem personagens absurdos, tem líderes lendários. Hashirama, Tobirama, Minato, Naruto. Mas mesmo assim, sempre parece que a vila tá um passo do caos. Já reparou nisso? Sempre tem uma crise, sempre tem uma traição, sempre tem alguém indo embora. É estranho, né? Porque olhando de fora, Konoha parece perfeita. Mas quando você olha mais fundo, você percebe uma coisa. Ela é forte, mas ela não é estável. Agora segura isso aqui, porque isso muda tudo. Quando você estuda as grandes civilizações da história, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, você começa a perceber um padrão. E quando eu percebi isso pela primeira vez, eu não consegui mais olhar Naruto da mesma forma. Todas, sem exceção, todas as grandes civilizações foram construídas sobre dois pilares. Não é um, são dois. O primeiro é óbvio, o poder político, o palácio, o governo, a força. Mas o segundo é o que quase ninguém percebe, o templo, a fé, o significado. Agora pensa comigo, Konoha tem o palácio? Tem. Hokage, estrutura, hierarquia, sistema militar, tudo certo. Mas e o templo? Não tem. E é aqui que começa o problema. Vamos pro Egito, só para você sentir o peso disso. O faraó não era só um líder. Ele não era tipo o Hokage do Egito. Não, ele era um deus, literalmente. A vontade dele era a vontade divina. Agora pensa no impacto disso. Você não questiona um deus, você não discorda de um deus, você não abandona um deus. Platão, em A República, no livro 4, quando ele fala da cidade ideal, ele deixa claro que a ordem precisa estar acima do indivíduo, porque quando o poder depende de pessoas, ele morre com elas. Agora volta para Konoha. O Hokage morre, o que acontece? Crise, instabilidade, dúvida. Ele é forte, respeitado, mas ainda assim substituível. E tudo que é substituível nunca é absoluto. Agora vamos para a Grécia. E aqui fica ainda mais interessante, porque os gregos não tinham um único líder divino como o Egito, mas eles tinham algo talvez ainda mais poderoso. Eles tinham deuses em tudo. Zeus, Atena, Ares. Mas não era só religião, era identidade. Um guerreiro não lutava só por si, ele lutava como Ares. Um estrategista pensava como Atena. A vida inteira era moldada por essas ideias. Agora olha para Konoha. O que molda a vida dos ninjas? A tal da vontade do fogo. Mas deixa eu te perguntar, você já viu algum ritual da vontade do fogo? Algum templo? Alguma punição divina? Alguma promessa espiritual? Não, é só uma ideia, uma filosofia. E Sócrates, na Apologia, fala uma coisa muito interessante. Ele diz: as pessoas não vivem apenas de ideias, elas vivem daquilo que conseguem sentir como verdade. E esse é o problema. Konoha nunca transformou a vontade do fogo em algo que as pessoas acreditassem de verdade. Elas respeitam, mas não seguem como fé. E isso muda tudo. Agora vamos para Roma, porque aqui a coisa fica ainda mais clara. Roma conquistou o mundo, mas teve um momento em que ela percebeu algo. A força não era suficiente. E foi aí que Constantino fez uma jogada absurda. Ele pegou o cristianismo e transformou em religião oficial. E naquele momento, Roma deixou de ser só um império militar. Ela virou uma ideia. E quando um império vira uma ideia, ele não morre fácil. Aristóteles, em A Política, fala: a unidade da cidade é aquilo que garante sua permanência. Roma caiu, mas a sua fé continua até hoje. Agora responde para mim, se Konoha cair, o que sobra? Nada. Não existe uma fé que sustente a vila. Não existe algo que sobreviva aos líderes. Konoha não é um império, é uma estrutura. Agora segura isso, porque aqui entra a parte mais absurda de todas. Konoha tinha tudo para criar um templo,
tudo. Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos. Cara, isso aqui é praticamente um deus pronto. Criador do chakra, figura mística, ligação com tudo. Agora me diz, por que isso nunca virou religião? Imagina se existissem templos do Hagoromo, se o Hokage fosse visto como representante dele, se existissem rituais, doutrinas, uma fé organizada. Você não teria uma vila, você teria uma civilização. E talvez os Uchiha eram a peça que faltava. Eles tinham a tábua, o conhecimento, a verdade. Platão fala sobre isso em A República, sobre os guardiões. Quem controla o conhecimento, controla a realidade. Os Uchiha eram isso. E o que Konoha fez? Isolou. E depois, eliminou. Você tá entendendo? Konoha destruiu o próprio templo. Enquanto isso, outros entenderam o jogo. Orochimaru? Esse cara entendeu tudo. Ele percebeu que as pessoas não querem só viver, elas querem transcender. Ele ofereceu imortalidade, transformação, poder além do humano. Isso não é só ciência, isso é religião. Agora, Pain foi além. Ele não criou só uma ideologia, ele se tornou um deus. Ele entendeu algo que ninguém em Konoha entendeu. O poder real não está na força, está na crença. E Sócrates fala, as pessoas obedecem mais ao que temem do que ao que compreendem. Pain criou fé através da dor e funcionou. Agora, olha a Akatsuki. Eles tinham um símbolo, propósito, identidade. Eles eram mais unidos que Konoha. Aristóteles fala, a cidade é feita de propósitos compartilhados. Konoha tinha ninjas fortes. Akatsuki tinha uma ideia. E ideias sobrevivem. E aí, chegamos em Madara. Madara olhou para o mundo e viu um padrão. Guerra, dor, perda, repetição. E aqui entra Schopenhauer. Ele dizia que a vida é um ciclo de sofrimento. Madara chegou na mesma conclusão e tentou resolver isso, não com política, mas com uma nova realidade. O Tsukuyomi infinito. Uma mentira, mas uma mentira perfeita. Madara errou. Mas presta atenção nisso. Ele errou no método, mas não no diagnóstico. Porque no fundo, ele entendeu aquilo que Konoha nunca entendeu. Que um mundo sem significado sempre entra em colapso. E talvez o maior erro de Konoha não tenha sido político, nem militar, mas espiritual. Ela construiu o palácio, mas nunca construiu o templo. E no fim, toda civilização que ignora isso pode até crescer, pode até vencer guerras, mas nunca se torna eterna. Agora eu quero saber de você, e aqui entra a conexão direta. Se Hashirama tivesse se declarado um deus, os Uchiha ainda teriam se rebelado? Se Konoha tivesse uma religião, Orochimaru teria existido? Se existisse um templo, Madara teria surgido? Ou será que o problema nunca foi o mundo ninja, mas a falta de algo que desse sentido a ele? Somos a Mentalidade Geek. Se esse vídeo mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda não percebeu o que realmente sustenta o mundo.